Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 04. 15 de março, ano unificado de 1926, Gabinete do Estado-Maior do Exército Imperial, Sala de Conferências 1. A Sala de Conferências 1 do Gabinete do Estado-Maior do Exército Imperial estava tomada por tanto clamor e gritos de pânico dos oficiais, que era como se fosse o convés de um veleiro que tivesse acabado de ser atingido por um tufão. As más notícias do conflito militar em larga escala com o exército da Federação no leste haviam chegado. Após o primeiro relatório ameaçador, o Estado-Maior se preparou como marinheiros que sentiram uma tempestade assustadora se formando. Nenhuma preparação foi deixada de lado. Eles já haviam cometido o enorme erro de permitir que o exército republicano os atacasse furtivamente na frente do Reno. Ficar de braços cruzados até que uma situação se instalasse não seria tolerado, fato que o exército já havia demonstrado, tanto interna quanto publicamente, ao expurgar todos os envolvidos no desastre anterior. O Estado-Maior não pode se dar ao luxo de cometer outro erro. As palavras foram repetidas como uma frase secreta, dando um relato vívido da determinação dos membros do Estado-Maior, bem como de sua clara rejeição ao erro de seus antecessores. E de fato, nenhuma negligência associada à ostentação era evidente em sua determinação. Convocaram uma mobilização geral que incluía até mesmo membros fora de serviço e fizeram tudo o que podiam para controlar a situação. Seus esforços foram recompensados com o combate bem disciplinado das tropas da linha de frente em defesa do leste. A estreita cooperação e coordenação entre o quartel-general do Grupo de Exércitos do Leste e o Gabinete do Estado-Maior-Geral também produziram excelentes resultados. Uma batalha móvel fluida se desenrolava e os oficiais do corpo de serviço, do subdiretor von Zetor para baixo, mantinham as linhas de suprimento. No que diz respeito ao fornecimento de projéteis para a frente de batalha, a estratégia das linhas internas estava funcionando surpreendentemente, exatamente como planejado. No geral, eles foram bem-sucedidos em responder às circunstâncias sem demora. Mesmo assim, as informações chegavam obscurecidas pela névoa do campo de batalha, e compreender o panorama geral era uma tarefa enorme para suas mentes mortais. Havia chamadas de emergência de cada posto de patrulha e atualizações dos exércitos regionais. Ao mesmo tempo, perguntas conflitantes chegavam de todas as direções. Naturalmente, mesmo que fizessem tudo ao seu alcance, ainda havia um limite para a capacidade de processamento do Estado-Maior. Mesmo que eles apertassem as coisas o máximo possível, tinha que haver um limite. A enxurrada de relatórios de status facilmente destruiu suas expectativas de um exercício. Eles tinham 3 vezes mais analistas do que achavam que precisariam, como redundância, mas era muito mais trabalho do que eles esperavam. Então o processamento atingiu um ponto de saturação. Mas a verdadeira força dos estimados oficiais do Estado-Maior do Império não era outra senão a capacidade de lidar com o inesperado, exibindo as habilidades improvisadas, elogiadas como cerne da educação de seus funcionários. Eles descartavam todos os dados triviais no momento em que se tornava evidente que sua capacidade de processamento estava sendo superada. Com uma clareza terrível, a facção central do Exército Imperial assumiu a atitude realista de que a prioridade era tudo. Dessa forma, relatórios e solicitações menos importantes foram impiedosamente ignorados, e toda a equipe começou a lidar com as coisas da mais alta prioridade para a mais baixa. Eles começaram enviando o grande exército para o leste. Sabendo que a velocidade poderia decidir guerras, eles investiram tudo o que tinham no rápido deslocamento de suas forças. O corpo de serviço e o departamento ferroviário trabalharam sem dormir ou descansar para coordenar os horários e já haviam começado a enviar as unidades que estavam prontas para partir. Ao mesmo tempo, os oficiais de logística responsáveis pelos suprimentos amaldiçoavam os céus enquanto ajustavam o cronograma de embarque às pressas, o que não era pouca coisa. Em resposta ao plano operacional de última hora, a equipe da ferrovia praticamente entrou em colapso, mas ainda assim conseguiu concluir o trabalho. No exército, sempre se dizia que o cerne da estratégia das linhas internas, ou seja, o rápido deslocamento de equipamentos e tropas, dependia do departamento ferroviário, e esse feito comprovou. Além disso, havia um depósito montado como parte da manutenção da rede de suprimentos liderada pelo corpo de serviço, e os voos para levar funcionários até lá para confirmar se a situação estava sendo organizada conforme o planejado. Mas nem tudo estava ocorrendo como esperado, como de costume no campo de batalha. Irritantemente pelos relatos, as coisas pareciam de fato caóticas. De qualquer forma, era um antro de jogos de azar. Suas ações produziriam bons ou maus resultados? Era quase como fazer uma aposta. Havia policiais com olhos injetados de sangue correndo por toda parte. E no centro do turbilhão estava o gabinete do Estado-Maior. Vamos ser rápidos. Muito bem, senhores, gostaria de discutir a sugestão que a comandante do 203º Batalhão de Magos Aéreos, Major Tânia von Degurechaff, enviou. O tenente-general von Zetor, que deveria estar mais ocupado do que ninguém, presidiu a reunião. Eles estavam reunidos para analisar o plano proposto por Tânia para um ataque à capital da Federação. Mesmo para uma unidade que se reportava diretamente ao Estado-Maior, era incomum que uma solicitação de um simples batalhão justificasse deliberações de alta prioridade. Coronel von Lergen, vamos ouvir o que você tem a dizer. Um batalhão passou por cima dos exércitos regionais para pedir instruções ao Estado-Maior. Dada a forma como os exércitos são estruturados como organizações, isso normalmente seria muito indesejável. Mas não só permitiram, como os oficiais do Estado-Maior, tão ocupados que cada segundo contava, estavam se reunindo para debater o pedido seriamente.
Seria algo e tanto se enviassem o do 103º Batalhão de Magos Aéreos para atacar a capital da Federação. Senhor, se houver uma chance de sucesso, acho que vale a pena deixá-la tentar. Era um plano para atingir a capital diretamente. O surpreendente é a maneira de pensar do Major von Degorechaf. Essa foi a avaliação honesta de Lergen quando foi informado da ideia dela. Quando ordenada a se juntar às linhas orientais e travar uma batalha de retardamento, ela responde sugerindo que ataquem a capital e deem um bom choque na retaguarda inimiga. Certamente, se conseguissem atrair a atenção da Federação para trás de suas próprias linhas, isso seria muito eficaz em termos de estratégia, mas é um pouco difícil para uma pessoa comum acompanhar sua linha de raciocínio. Não, ele emendou, devo ter sido sugado pela influência dela. Se qualquer outra pessoa tivesse dito que iria pegar um único batalhão e atacar a capital da Federação, ninguém sentiria necessidade de debater essa afirmação ridícula. Para ser franco e ignorar o risco por um momento, os retornos são enormes. E as chances de sucesso não são baixas. Mas longe de repreendê-la por sua ousadia, o Estado-Maior prontamente começou a considerar o pedido, ou seja, eles fizeram com que especialistas apressados de todos os departamentos se esforçassem para dedicar tempo a ele. Lergen acreditava que isso poderia ser feito, mesmo que ninguém mais o fizesse. Um ataque direto à capital. Como distração é perfeito. As linhas principais estão envolvidas em uma batalha de atraso, e o do 103º Batalhão de Magos Aéreos deveria estar dando suporte a eles, mas aparentemente, sua comandante está conduzindo as coisas da maneira usual. Lergen resmungou interiormente, mas expressou sua opinião de que eles deveriam deixá-la fazer isso. A mensagem dela diz que ela está solicitando permissão devido a fatores políticos. Nunca se sabe o que ela está pensando. Um oficial mágico surgiu na mente cansada de Lergen. Não era como se todos os oficiais mágicos fossem tão difíceis de entender. Essa foi definitivamente ideia do Major von Degorechaf. Isso foi importante. Certamente não era o caso mais comum em que um comandante, sob pressão de seus oficiais, apela indiretamente para que a ideia seja rejeitada. Ela provavelmente estava pedindo permissão em consideração aos seus subordinados relutantes, e talvez também por questões políticas. Ela havia coberto todas as suas bases admiravelmente. Seu talento para evitar disputas políticas antes que elas começassem já havia sido comprovado durante o incidente do naufrágio do submarino da comunidade britânica. Há uma chance de que funcione. E será uma boa distração, então acho que devemos deixá-la fazer isso. Exceto pelo impacto político, um ataque à capital seria uma distração perfeita. Forçaria a Federação a usar parte de sua força para proteger a cidade. Eles poderiam até mesmo retirar alguns soldados das linhas de frente. Não é este um exemplo clássico de algo mais fácil de dizer do que de fazer? Coronel von Lergen, atacar a capital diretamente não será tarefa fácil. Por mais impactante que pareça, realizá-lo certamente envolverá uma montanha de dificuldades. Eles conseguiram atacar a capital Dácia, o QG do exército republicano na frente do Reno, bem como o QG inimigo nas linhas do sul. Considerando que esta proposta vem de um especialista com vasta experiência, você não acha que há uma boa chance de que eles consigam? Degorechaf e o do 103º Batalhão de Magos Aéreos tinham um histórico brilhante em táticas de decapitação. E mesmo se o ataque falhasse, o inimigo ainda teria que enviar unidades para lidar com isso. Nesse caso, se eles conseguirem atrair algumas forças inimigas, podemos esperar que a pressão do exército da Federação nas linhas principais do leste diminua um pouco. Mas ao mesmo tempo, os olhos vidrados de Degorechaf lhe passaram pela cabeça. Só a lembrança daquele olhar desumano fitando nada foi suficiente para que ele percebesse que as expectativas normais eram restritivas demais para aquilo. Só pela aparência, você pensaria que ela era uma garotinha adorável. Mas seus olhos davam a Lergen uma impressão menos humana e mais parecida com a de uma boneca assassina. Coronel, o senhor está falando sério? General von Zetor, por favor, considere isso. Estamos falando de Degorechaf. Ele respondeu à suspeita de Zetor com um desafio. Normalmente, isso seria incrivelmente rude, mas eles estavam falando de Degorechaf. Supostamente ela riu e dançou no Reno. Ela era do tipo maluco que forçou passagem pelas defesas aéreas da República e destruiu o quartel-general do Exército. Ela estava tomando tempo para pedir permissão. Naquela altura, não era mais uma questão de viabilidade. Ela estava simplesmente verificando se a política permitiria ou não. Não havia dúvidas em sua mente de que ela conseguiria. Mas e a capital? Vamos mantê-la acorrentada? Não seria melhor deixá-la morder alguém? O sucesso era praticamente garantido. E mesmo que falhassem, a necessidade daquele cão raivoso de atacar certamente proporcionaria distração suficiente para aumentar consideravelmente seus ganhos. Era melhor deixar os cães de caça, mesmo os mais brutais, atacarem suas presas. Ela já havia provado ser uma comandante capaz de farejar oportunidades militares quando solta na natureza. Contanto que a permissão não causasse sérios problemas políticos, eles deveriam deixá-la ir. Era muito mais perigoso impedi-la sem motivo. Deixar de Lugo escapar estava custando caro a eles agora. Com isso em mente, talvez confiar no faro do cão raivoso fosse a melhor opção. Que opinião horrível. Isso não é jeito de falar de um comandante da linha de frente. Você só pode dizer isso porque não sabe, coronel. Quem o advertiu com uma opinião sensata foi um tenente-coronel mais velho. Tenho quase certeza de que ele é um oficial de comunicações do Grupo de Exércitos do Leste, pensou Lergen, e então zombou do argumento. Se ele tivesse entrado em contato uma vez, apenas uma vez, com a verdadeira natureza daquela anomalia da Major von Degorechaf, entenderia imediatamente. Ela era uma cadela de guerra louca que usaria uma lâmina mágica para atacar um oficial em treinamento se este não estivesse sendo útil. Se percebesse que alguém estava em seu caminho, mesmo um aliado, provavelmente o explodiria em pedacinhos. Não era incomum que comandantes ineptos morressem em acidentes nas linhas de frente. Mas ela faria um trabalho adequado com uma razão lógica, ele refletiu.
O Major von Degurechaff é um oficial de campo competente, mas vamos olhar para isso de um ângulo diferente, certo? Ela é muito capaz. Sugiro que você leia os relatórios das batalhas móveis no continente sul. Pelo que eu sei, dá para contar nos dedos de uma mão o número de unidades imperiais que conseguiriam realizar essas manobras em um exercício. Certamente ela é a única que consegue fazê-las acontecer em combate. Nesse sentido, Lergen considerava a disciplina do general von Rommel fantástica. Em vez de lamentar que ela fosse difícil de lidar, ele a libertou para realizar o máximo que pudesse. Sem restrições, ela também poderia trabalhar bem. Não, eu não deveria subestimá-la. Aparentemente, ela realmente trabalha duro. Ele teve que pensar aparentemente porque a produtividade do Major von Degurechaff já havia ultrapassado qualquer escala que ele pudesse imaginar. Sobre isso, os exércitos orientais tinham uma pergunta. Será que os relatórios podem estar um pouco imprecisos? Não quero dizer que as conquistas de um oficial de campo brilhante possam ser inválidas, mas espero que você considere que os resultados tendem a ser inflacionados. Peço desculpas. O que você acabou de dizer? Alguns membros do grupo de exércitos do leste questionam se os relatórios de desempenho estão sendo arquivados corretamente. Sei que a retaguarda precisa de um herói, mas os relatórios não deveriam conter números um pouco mais realistas? Por um momento, Lergen ficou sem palavras. Ele olhou para Zetor, mas encontrou a mesma expressão perplexa em seu rosto. Bem, não posso culpá-lo. Ele estremeceu, ruminando sobre o comentário do oficial de comunicação do grupo de exércitos do leste. Em seus relatórios de conquistas, Degurechaff e o restante do 203º Batalhão de Magos Aéreos se saíram um tanto sensacionais. Ele provavelmente poderia presumir que o problema estava no comentário de que Degurechaff havia lutado contra as forças de defesa colonial da República e os remanescentes de seu exército principal com a fúria de um leão. Se você é tão cético, por que não envia um inspetor do grupo de exércitos do leste para o batalhão de Degurechaff? Posso? Claro, mas se me perdoam a impertinência, permitam-me dar-lhes um conselho da bondade do meu coração. Recomendo fortemente o envio de um oficial mágico veterano que já tenha pertencido a uma unidade de reconhecimento de longo alcance e tenha pelo menos uma semana de experiência em missões de penetração profunda em território inimigo. Ele deu um aviso sincero. Com a fúria de um leão é uma bela metáfora. Você franze a testa diante da precisão do relatório, mas aí vem aquelas notas extraordinárias de conquistas. A Major von Degurechaff e seu batalhão sempre retornam com resultados como se tivessem saído para caçar patos. Aparentemente, um inspetor que duvidava da veracidade de seus relatórios os acompanhou certa vez, mas o pobre burocrata administrativo passou por maus bocados. Após uma semana de reconhecimento de longo alcance e ataques em território inimigo, eles o arrastaram em uma surtida desordenada, e ele perdeu a consciência. Então seus homens reclamaram que suas pontuações na batalha de interceptação não haviam sido devidamente reconhecidas. No final, o inspetor fugiu de volta para o país de origem completamente destruído. Não se tratava de um mero preenchimento de pontuação nem nada do tipo, as conquistas eram reais. O desempenho deles deveria ser considerado heróico, mas talvez seja bom dar um passo para trás e pensar um pouco mais. Qualquer um que conseguisse realizar uma semana de ataques penetrantes sem se abalar, mesmo que um movimento em falso pudesse significar a eliminação, tinha que ser um pouco louco. Além disso, durante a batalha inicial com o Exército Republicano Livre, como se autodenominavam no início da Guerra no Sul, houve aquele avanço frontal e um ataque ao seu quartel-general. O timing foi tão perfeito que parecia impossível para um humano. O relato da batalha era um desfile de manobras táticas ideais que talvez fossem, embora apenas por pouco, teoricamente possíveis. As manobras certas aconteceram na hora certa, de forma que parecia que ela, de alguma forma, supervisionava tudo de cima. Essa é excepcional, a sua maneira maluca. Se você não enviar pelo menos um inspetor com habilidades excepcionais, ele pode levar um tiro por atrasar o batalhão. Duvido que seja essa a conclusão que você espera. Não pode ser. Ela é a detentora do distintivo de assalto Asas de Prata com folhas de carvalho. E é exatamente por isso. Uma criança da idade dela recebeu o distintivo de assalto Asas de Prata, além das folhas de carvalho, e sobreviveu. Normalmente até mesmo essa frase seria bizarra. Pode-se dizer que era impossível. Se eu tivesse lido a mesma frase antes da guerra, teria zombado dela como se fosse uma ficção horrível ou uma piada feita por alguém que não conhece o trabalho militar e não teria pensado nada a respeito. Quanto mais ele pensava, mais estranho parecia. A Major Tânia von Degurechaff era uma criança e ainda assim, era terrivelmente completa como soldado. Praticamente tudo que ele conseguia pensar era que algo dentro dela havia se desfeito. Ele entendeu, por tudo que acontecerá até então, que ela era leal ao exército. O que ele não sabia era exatamente onde estava concentrada a lealdade dela. Terrível. Vamos encerrar por aqui. O tempo está passando enquanto debatemos. Enquanto as únicas objeções forem argumentos emocionais, continuar discutindo é perda de tempo. Zetor encerrou a discussão com um sorriso irônico no rosto. Então, lançou uma bomba nos funcionários e em seus olhares inexpressivos. Também considero correto dar-lhe permissão. Lergen sorriu. Ele continuou o mesmo de sempre. General, diante dessa observação, várias pessoas que observavam os procedimentos finalmente tiveram que interromper. Isso foi hilário para Lergen, mas, aparentemente, eles estavam realmente preocupados. Eles pensaram que as chances de sucesso não são incrivelmente pequenas.
Isso não vai acabar levando uma unidade de elite inestimável à ruína? Ou talvez estivessem preocupados que isso teria um impacto negativo no moral. Todas essas perguntas estavam implícitas em seus apelos para contê-la. Ela não perguntaria a menos que acreditasse que o sucesso era possível. Eu estaria disposto a apostar uma das minhas garrafas favoritas. Você está falando sério? É por isso que eles ficaram chocados quando ele prontamente rejeitou seus medos. Os membros do Estado-Maior eram pessoas brilhantes, capazes de pensar apenas dentro dos limites do bom senso. Não eram muito bons em se adaptar a novas ideias. Bem, eu entendo por que pensou Lergen quando percebeu. O do 103º Batalhão de Magos Aéreos é simplesmente incrível. Envolver-se com isso certamente dá um choque no seu senso comum. Sim, estou falando sério. Agora autorize-a. Não há como forçá-los a entender, pensou Lergen enquanto fazia a saudação e saía. Ele estava indo para a sala de sinalização para enviar um telegrama para Tânia, que ele sabia que estava esperando. Já chegou? Já obtivemos permissão? Enquanto caminhava, ele pensou, espero que a Federação apodreça. Imagem. 16 de março, ano unificado de 1926, capital da Federação, Moskva. Localizado em um canto de Moscou, fica o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, e seu nome por si só já bastava para qualquer cidadão da Federação se preparar. Será que sou o próximo? Afinal, ao contrário das agências mais preguiçosas da Federação, não faltaram resultados. Algumas pessoas no mundo se dedicam com muita paixão a um trabalho pelo qual você definitivamente não gostaria que elas se apaixonassem. Certamente todos querem que policiais e bombeiros sejam entusiasmados, mas poucas pessoas apreciariam o mesmo entusiasmo da polícia secreta. Portanto, quando se trata do amigo do povo, o Comissariado de Assuntos Internos, o povo comum certamente desejaria que ele não fosse tão dedicado. Não, até mesmo a classe privilegiada dos burocratas deseja do fundo do coração que este comissariado em particular seja mais preguiçoso. Afinal, o Comissariado de Assuntos Internos é notório por seu papel decisivo na limpeza do Presidium Central do partido. Se esses caras estivessem de olho em você, fosse você um membro importante do exército ou do partido, sua vida seria realmente curta. Como um poder que poderia arruinar qualquer um amanhã, se assim o desejasse, a organização era temida e odiada por todos os cidadãos da Federação. Mas a equipe do Comissariado do Povo para Assuntos Internos não levou em conta os sentimentos do povo e continuou com a execução meticulosa de seus papéis como engrenagens do sistema. Da coletivização da agricultura, expurgo de elementos reacionários e denúncia de sabotagens à repressão à comunicação secreta com agentes estrangeiros, eles trabalharam com dedicação em tudo isso. Afirmavam abertamente que em vez de deixar um único criminoso impune por medo de prejudicar 10 pessoas potencialmente inocentes, preferiam condenar 100 inocentes a capturar 10 criminosos de verdade. E esses mesmos funcionários provavelmente poderiam ser considerados os líderes da moderna caça às bruxas. Mas até eles tremiam diante de seu chefe e gerente, o comissário do povo para assuntos internos, camarada Loria, na esperança de não cometerem nenhum erro. Em termos de aparência, ele era um homem comum e sem graça, na casa dos 40, ainda que um pouco baixo. Mas seu nome era suficiente para fazer veteranos experientes suarem frio e se tornarem dóceis sob o domínio cruel do Comissariado de Assuntos Internos. Loria, no entanto, encarando seus deveres com naturalidade e caneta na mão, definiu-se como nada mais do que um burocrata eficiente se dedicando ao seu trabalho. Certo, cuide para que sejam manuseados de maneira aceitável. Como parte de suas funções administrativas em relação aos campos de concentração de Sildéria, ele alertou o gerente do campo de que os trabalhadores deveriam ser usados adequadamente, ou seja, com desgaste gradual, e lentamente recolocou o receptor. Embora soubesse que uma guerra estava começando, o estilo com que encarava seus deveres não mudou nem um pouco desde os tempos de paz. Ele calmamente via os seres humanos como estatísticas e se dedicava a atingir seus números, fosse para a linha de frente ou para a retaguarda. Assim, para Loria, enquanto a guerra fosse uma certeza, ele só poderia cumprir seu dever. Mas mesmo para ele, sem dúvida, a decisão de declarar guerra ao Império foi um acontecimento feliz que dissipou os pesadelos que o atormentavam. Aparentemente, o peso de estar constantemente em guarda, sem nunca saber quando o Império poderia atacar, era muito maior do que ele imaginava. Há quanto tempo ele estava atormentado por esse estresse? Desde que planejara a declaração e o ataque surpresa, ele se sentirá muito melhor. Felizmente, conseguiu obter aprovações mais rapidamente e lidar com muito mais questões do que antes. Ele havia eliminado metade da lista, então estava confiante e orgulhoso do fato de que as forças reacionárias não conseguiriam fazer nada, mesmo que o país entrasse em modo de guerra. Ele não permitiria que ninguém desafiasse os fundamentos da Federação, fosse a classe vacilante que planejava sabotagem ou a facção anti-establishment. E como os campos precisavam de toda a mão de obra possível, ele poderia simplesmente enviar os soldados imperiais. Ótimo, está tudo indo bem, então eu deveria. Ah, mas de vez em quando não é tão ruim. Naquele momento, quando a guerra estava apenas começando nas linhas de frente, ele percebeu, devido a um leve tremor, que estava se sentindo estranhamente reprimido. Não conseguia conter a vontade de extravasar seus impulsos. Quando isso lhe ocorreu, ele não hesitou em agir. Sou eu. Sim, traga meu carro. Só lhe restava esperar pelos relatórios dos comissários políticos na linha de frente. Isso levaria algum tempo. Esperar o irritava, ele não tinha paciência. Se ele não aguentasse mais, seria necessário dar uma pequena pausa nas regiões inferiores. Hoje não era um dia ruim para passear pela cidade em busca de uma nova descoberta. Grandes homens têm grande apreço pelos prazeres sensuais, não é o que dizem? Certifique-se de que isso esteja resolvido quando eu voltar. Preste atenção especial à limpeza de qualquer pessoa que tenha tido contato com imperiais. Exatamente. E, portanto, sendo um grande homem, não era de se admirar que tivesse uma grande predileção pelos prazeres sensuais.
Loria era o tipo de pessoa que não hesitava em priorizar seus gostos. Ele deixou o resto do trabalho para seus subordinados, dizendo-lhes para fazer um trabalho completo em qualquer pessoa conectada ao império. Entrou em seu carro e deu ao motorista, que estava ciente dos detalhes, instruções concisas. Gostaria de dar uma volta. Só o de sempre. Assim, o carro seguiu tranquilamente em direção ao centro de Moscou, ocasionalmente interrompido por um posto de controle ou base de defesa aérea. Ele não podia reclamar dos obstáculos à sua diversão, já que fora ele quem havia organizado os postos de controle e ordenado aos militares que construíssem as bases de defesa aérea. Felizmente não demorou muito. Mesmo que ele fosse detido por alguns instantes, algumas das sentinelas eram do Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Assim que perceberam que ele estava em um carro oficial com placa especial, abriram as estradas para ele. Ele pediu ao motorista que o levasse a uma parte da cidade com muitos estudantes e começou a observá-los com a mesma ansiedade de uma fera caçando sua presa. Vamos ver. Ele andava tão ocupado ultimamente que já fazia algum tempo que não conseguia se divertir assim. Eu realmente não tenho mais paciência. Ele sorriu ironicamente para si mesmo. Mesmo assim, era por isso que olhava com luxúria para as alunas que passavam em busca de uma que se encaixasse no seu ideal. E aquele? HM nem tanto. Ele suspirou. Por um momento, as costas de uma garota pareceram boas, mas quando ele olhou mais de perto, ela não era o que ele procurava. Era uma questão de tempero. Se ela fosse mais jovem, seria o tipo dele. Infelizmente, ela era adulta demais para o gosto dele. Ela parecia mais uma fruta madura do que verde, apenas um pouco fora do seu interesse. Ela estava muito próxima. Não era como se não despertasse nada nele. Mas justamente por ser quase perfeita, seus defeitos eram gritantes. Não exatamente. Se eu pudesse tê-la encontrado um pouco antes, ela teria sido uma delícia. Antes que percebesse, lamentava o absurdo do destino. Aquela beleza, àquela altura, alguns anos antes, ele certamente a teria desejado. Ele a teria arrancado da rua. O fato de ela ser tão bonita, ele sentia que talvez até conseguisse saboreá-la, apesar de sua estranha maturidade parcial, na verdade, diminuir seu desejo. Que tragédia! O que está errado? Ah, eles não são bem assim. Continue dirigindo. Era isso que significava para Loria. Enquanto observava as garotas andando pela rua, perder o interesse. Ele procurava uma flor para colher, mas, tendo visto uma forma decadente do seu ideal, nenhuma delas lhe bastava. De costas, uma podia parecer bonita, mas quando se aproximava, sempre faltava alguma coisa. Será que eu deveria tentar em outro lugar? Foi quando ele estava tentando pensar em uma maneira de melhorar o humor que aconteceu. Depois de olhar fixamente para a terra por tanto tempo cara, ele olhou para cima e notou manchas escuras pairando no céu ocidental. Enquanto pensava em como eram estranhas, percebeu que estavam camufladas, certamente nada parecidas com a plumagem de qualquer pássaro. Que idiotas são esses? Toda Moscou já havia sido declarada zona de exclusão aérea. Ninguém deveria estar no ar se não fosse para um desfile ou cerimônia militar. Naturalmente, isso foi uma violação flagrante das regras. Seus réprobos! Com olhos tão assassinos que ele poderia ter matado alguém com um olhar penetrante, ele jurou punir os tolos. É por isso que não posso confiar na força aérea nem nos magos. Já enviei tantos para os campos de concentração, e eles ainda não aprendem. Depois que esse pensamento lhe ocorreu, a mente astuta de Loria se perguntou algo. Magos? Não deveria haver mais nenhum mago na área. Ele próprio liderara a caçada, não por bruxas, mas por magos. Deveria ser fisicamente impossível que qualquer mago estivesse por perto para quebrar as regras. Não poderia ter sobrado nada. O que, na verdade, ele gritava sem querer, sem ter a mínima noção de se importar com as aparências. Que diabos está acontecendo? Até mesmo essa pergunta sem saída passou pela cabeça de Loria. Mas, no momento seguinte, os movimentos das manchas mágicas diante de seus olhos não deixaram margem para dúvidas. Os magos calmamente assumiram a formação de ataque anti-superfície. Mesmo do chão, ele percebeu que era uma manobra magnífica. Nenhum membro estava fora do lugar. Era possível até dizer que a atitude deles era relaxada. E Loria sabia que os magos do exército da Federação não conseguiriam realizar uma manobra tão bem ordenada. Claro que ele sabia. Foi ele quem os purgou e os arruinou. Ele fez isso para que a classe que havia aliado o antigo estabelecimento dos magos nunca mais tivesse o poder de se opor ao partido. Restavam apenas alguns reacionários no exército da Federação, e eles haviam caído tanto que as pessoas os ignoravam. Não havia unidades capazes de realizar tais manobras e se houvesse, ele os teria enviado para Silderia para que fossem mortos pelo domínio de Akitsushima no conflito de fronteira. Então, aqueles não eram magos da Federação. Nesse caso, por processo de eliminação, suas identidades ficaram claras. Eram inimigos. Faziam parte do exército de uma nação hostil. Após essa constatação, desta vez ele gritou com verdadeiro abandono. O exército imperial? O quê? Não pode ser. Imagem. 16 de março, ano unificado de 1926, sobre a capital da Federação, Moscou. Ao chegar ao céu sobre a capital da Federação, Moskva, a comandante do 203º Batalhão de Magos Aéreos, Major Tânia von de Gurechav, percebe que ganhou sua aposta. Em clima de boia, sorrindo, até, Tânia olha para as ruas de Moscou, onde estão prestes a receber representantes do exército imperial. Ao observar atentamente, nota as estátuas de bronze irritantemente chamativas no aeroporto internacional mais urbano do mundo. O imponente Palácio do Povo não pode ter sido construído sem muita ousadia. As estrelas vermelhas cintilantes são de muito mau gosto. Bem, Tânia sorri tolerantemente. Para começar, não espero muito bom senso dos comunistas e não sou do tipo que se preocupa muito com o formato dos meus alvos. Se tem uma coisa que me faz sentir especial é que um Red morto é um Red bom. Se os acordos internacionais não impedirem Tânia de bombardear a capital comunista, isso será bastante satisfatório.
Fada 01 para todas as unidades. Normalmente sobrevoar uma capital de forma tão casual sem enfrentar defesa aérea, muito menos uma interceptação, seria impossível. Normalmente, não posso dizer que as coisas não estejam complicadas devido ao início da guerra. Mesmo assim, Tânia não consegue esconder um sorriso. Eles estão tendo sucesso em um ataque de penetração de longa distância com pouca preparação. Se é tão fácil entrar, a defesa aérea da Federação é inútil. Ganhei essa aposta, né? Eu te disse que até um universitário conseguiria furar essa defesa, não é? 02 a 01. Você realmente fez. Viu? Tânia sorri para o capitão Weiss que desaprovar o plano de bombardeio de Moscou. Em resposta ao simpático eu te avisei. Do seu comandante, Weiss sabe que foi derrotado e levanta a bandeira branca. Agradeço a sua aceitação esportiva da verdade, mas isso não significa que vocês terão misericórdia. Sendo assim, tropas, quando voltarmos à base, todas as garrafas favoritas do U-2 estarão à disposição de vocês. Nossa, o vice-comandante está nos tratando? Mal podemos esperar. Parece uma boa chance, então, por favor, conte comigo também. Em momentos como este, a maneira como os primeiros tenentes Cerebriacol e Grandes brincam é destemida. É um voo alegre e harmonioso sobre o território inimigo. Você quase tem a ilusão de que o céu está livre, ao contrário do solo infestado de comunistas. Se você estiver tratando os dois, então não se esqueça de mim. E vamos bebê-los. Esta é a nossa maior missão desde aquela na praia no verão passado. Contra o álcool, você nunca me verá recuando, nem um passo. 02 para todas as unidades. Vocês têm muita coragem. Este é um clima promissor para conversas no ambiente de trabalho. Ser inesperadamente presenteado com álcool etílico melhora o moral de Grandes e dos outros oficiais, o que reforça o espírito de equipe em todo o batalhão. Podemos ir trabalhar em solidariedade. Nesse caso, nós conseguimos. Tânia abre um sorriso e pensa em como suas tropas são confiáveis, mantendo-se devidamente relaxadas, mas sem baixar a guarda enquanto voam. Então, ela grita ordens. 01 para todas as unidades. Tudo bem aguardar a gentil oferta do 02, mas antes da recriação vem o trabalho. Formem-se imediatamente para um ataque anti-superfície. Repito, formem-se imediatamente para um ataque anti-superfície. Eles prontamente se organizam em uma área de combate. Os movimentos do 203º Batalhão de Magos Aéreos são excepcionais. Eles mantêm uma distância adequada uns dos outros enquanto começam a avançar em direção ao centro de Moscou. É então que Tânia tem a sensação de que talvez pudessem dar um passo adiante. Até agora, os únicos obstáculos que encontraram no céu foram pássaros ou clima. Apesar do longo voo, seus magos não estão terrivelmente exaustos. Eles têm energia de sobra. Ao chegarem ao seu destino, seu poder de combate está muito mais próximo do normal do que suas melhores estimativas indicavam. Eles ainda devem ter energia suficiente para recuar, mesmo que realmente se lancem à luta, em vez de simplesmente atacar e fugir. Nesse ritmo, talvez consigam escapar para o norte para o antigo território da Aliança Antante, sob controle do exército imperial. Tânia murmura para si mesma e então diz às tropas que elas vão realizar uma destruição eficiente. O plano original era realizar, no máximo, um sobrevoo, uma demonstração. Mais especificamente, eles iriam seguir o exemplo de John Bull e voar em círculos sobre a capital inimiga. Estamos enfrentando os comunistas, então nada melhor do que derrubar o orgulho deles um pouco, ou melhor, Tânia já imaginava esse como o objetivo deles. Mas, na realidade, ela recebeu mais opções do que uma simples apresentação. Estou revisando o plano. Primeira companhia, vocês estão comigo. Vou explodir as estrelas vermelhas naquele enorme e irritante Palácio do Povo. O resto de vocês, ataquem quaisquer instalações governamentais que encontrarem. Se não formos interceptados, poderei realizar meu sonho de acabar com Moscou. Segunda companhia, tirem aquele bronze horrível da praça e as múmias, se puderem. Derrubar aquela estátua de bronze de Joseph é outro sonho de qualquer capitalista. Não creio que tantas estátuas desta importância tenham sido derrubadas no meu mundo, mas não há regra que diga que não posso fazer isso aqui. Pelo contrário, é uma grande oportunidade. Aproveitaremos esta oportunidade para sermos os primeiros a realizar o feito histórico de destruir monumentos comunistas. Tânia ri consigo mesma. Se possível, quero colocar aquelas múmias no mausoléu que as pessoas adoram como ídolos também. Dito isso, se possível, está ótimo. Terceira companhia, subjugue e destrua o prédio mais alto de Moscou, aquele com vista para Sildéria. Erradique a polícia secreta. E vamos intimidar a polícia secreta. Isso é tão divertido que mal aguento. Dizem que dá para ver Sildéria do porão deste antigo escritório de uma seguradora. Com certeza, queimar todos os documentos confidenciais deles é a pior coisa que podemos fazer com eles. Quem disse que dá para prosperar fazendo coisas que os outros não gostam estava certo. Quarta companhia, ataquem o Kremlin. Não se retraiam. Causem o máximo de dano possível. Aparentemente, o exército americano tinha uma regra contra o bombardeio do Palácio Imperial, mas não estamos sujeitos a nenhuma restrição. E daí se o exército alemão não permitiu o bombardeio da família real britânica? Isso não tem nada a ver comigo. Nós somos o exército imperial. Vamos servir ao mundo humano matando os ursos no Kremlin. Comandante de batalhão a todas as unidades. Este é um cenário de sonho para todos os capitalistas. Os futuros capitalistas terão inveja de nós neste momento. Esse é definitivamente o tipo de coisa que impressionaria os anticomunistas radicais e os faria desejar estar aqui. Muito bem, tropas. Saiam. Sim, senhora. Quando as unidades se espalham e se formam, finalmente começamos a receber fogo antiaéreo. Ah, então eles têm posições de defesa aérea. Os canhões de ângulo alto disparados do chão certamente são uma ameaça. Até mesmo um membro de elite do 203º Batalhão de Magos Aéreos seria mais do que queimado por um tiro certeiro.
Fiquem de olho no chão, insistem as vozes que cruzam as unidades, mas logo os canais estão cheios de impressões quase decepcionantes. É uma interceptação bastante esporádica, e a mira deles é péssima. Parece que estão atirando à toa. Vamos atacar as posições defensivas deles? Cerebriacol se aproxima com uma pergunta. Não é que Tânia não esteja tentada, mas ela balança a cabeça após um momento de hesitação. Mesmo que o fogo antiaéreo dos comunistas seja patético, ainda é fogo antiaéreo. Não consigo pensar em nenhum motivo para causar mais baixas. Então, por favor, desculpe a sugestão. Não podemos nos divertir muito e esquecer a hora em que precisamos ir para casa. Ah, tenente, você tem motivos pessoais para guardar rancor dos comunistas, não é? Sim, major, mas isso foi quando eu era criança. Percebendo esse fato, Tânia toma cuidado para ser clara. Você não precisa esconder o quanto você os odeia, tenente. Senhora, um olhar peculiar e vazio aparece no rosto de Cerebriacol, e Tânia sorri como se dissesse que entende tudo. Cerebriacol morava na Federação. Como ela é um ser humano decente, certamente deve ter sofrido nas mãos dos comunistas. É fácil imaginar que ela deve estar morrendo de vontade de atirar em todos eles. Não vou te dizer para não deixar o ódio te dominar. Contanto que você seja fiel ao seu dever, eu apoio seus sentimentos. Claro, é melhor você se controlar, mas contanto que você siga as regras da Terra, eu te protejo. Seu ajudante tenta dizer algo, mas Tânia diz para ela não se preocupar. Encobrir os erros dos meus subordinados não é meu hobby nem nada, mas se um deles for criticado mesmo estando certo, não hesitarei em apoiá-lo. Conheço um pouco da sua história. Conto com o seu conhecimento do terreno. Faça um bom trabalho aí. Espero que consigamos realizar o seu sonho tão acalentado. Tânia dá um tapinha no ombro de Cerebriacol e então murmura. Hora da guerra, enquanto assume a liderança e dá a ordem para a formação de ataque. Todas as unidades, causem o caos como o comandante da sua companhia achar necessário. Anunciarei nossa retirada por meio de um sinalizador ou transmissão em uma ampla área. Qual é o nosso objetivo tático? Cause uma quantidade moderada de dano e zombe deles até certo ponto. Nem mais nem menos. Quero que você realmente se exiba. Tenho grandes expectativas em relação à sua destruição criativa. Chegamos aos céus de Moscou, mas o que estamos prestes a fazer é essencialmente a mesma coisa que o ataque de Dolittle a Tóquio. 9 é como se estivéssemos imitando a propaganda do Império Americano. A Federação é um país com um manto de ostentação. Contra a Federação, onde a nação é fictícia e a única coisa que sustenta um senso de nacionalidade é a propaganda. Perturbar a noção de que o partido é todo-poderoso é mais eficaz. Estamos essencialmente atirando bolas de lama em sua reputação. Acima de tudo, por sua eficácia estratégica, você realmente obtém o máximo impacto com o mínimo de esforço. Podemos esperar que esse tipo de assédio os incomode. Afinal, são esses caras. Em vez de enviar reforços para as linhas principais, eles provavelmente perderão um tempo precioso prevenindo uma recorrência e atribuindo culpas. Seria ótimo se fizessem uma autópsia com toneladas de autocrítica. E esse é outro motivo. Tânia lembra ao seu batalhão seus objetivos operacionais. Nosso objetivo nesta operação é acabar com o orgulho da Federação. Pense nisso como chutar uma porta podre. Eles deixaram o exército imperial penetrar no espaço aéreo da capital? Certamente, todos os responsáveis por impedir isso perderam a face de forma espetacular. Eles estão definitivamente tentando encobrir, mas se invadirmos os céus e destruirmos os prédios e monumentos dos quais eles tanto se orgulham, será difícil ignorar. Se sua capacidade de travar guerras for prejudicada por seus esforços fúteis de encobrimento, esse poderia ser um efeito secundário decente. Vamos fazer com que eles desejem nunca ter nascido. Sim, senhora. Certo, vamos fazer isso direito. Comecem a atacar. A caixa de combate se divide em 4, e Tânia faz sua companhia avançar lentamente em direção ao centro de Moscou. Os magos imperiais voam de um lado para o outro no céu em formação triunfante. Ela até grava um vídeo com seu orbe computacional para relações públicas. Mantendo a cidade e seus subordinados no quadro para que fique claro que se trata de Moscou, ela se inclina lentamente para fazer uma curva. Então ela tem uma ideia. Primeira companhia, por que não cantamos o hino nacional? Ah, maravilha! Ótima ideia, Major. E vamos amplificá-la. Os homens dela reagem positivamente. Muito bom. Não sou muito fã de cantar em grupo, mas se for para tirar sarro dos comunistas enquanto sobrevoo suas cabeças, tudo bem. Usamos uma fórmula de amplificação de som para o benefício do povo de Moscou, que provavelmente não tem ideia do que está acontecendo. É como reger uma orquestra. É bem divertido. Ela canta o hino imperial conforme suas emoções intensas ditam, deixando-o ecoar pelos céus de Moscou. É imensamente agradável, mas o que aumenta ainda mais sua felicidade são as boas notícias que continuam chegando. Fada 06 a 01. Tive uma vista linda de Silderia. 01 a 06. Está queimando bem? 06 a 01. Ah, isso me lembra de quando eu queria queimar minhas notas de prova quando criança. Os documentos mostram uma combustão superior. Um relato animador de uma subordinada na área que do céu que ela pode ver. Está envolta em chamas fugindo. Os comunistas devem estar em pânico. Só de pensar já é revigorante. Isso com certeza vale uma medalha. Quando voltarmos, terei que providenciar as condecorações de todos. Ah, fantástico! A propósito, vocês estão tocando uma música de guerra maravilhosa aí. Adoraríamos nos juntar a vocês. Esplêndido! Vamos tocar as trombetas da civilização. Cantem para que possam ouvir vocês em Silderia. Que as trombetas sirvam de aviso aos comunistas de que sua ruína está próxima. Esta pode ser a nossa Jericó trompete. Cantando com toda a força, Tânia e sua companhia se aproximam do alvo designado, o Palácio do Povo. 01 para todas as unidades.
Preparem suas fórmulas. Alvo, aquele monte de merda. Alvo, aquele pedaço de merda. Na distância e altitude adequadas, Tânia manifesta alegremente sua fórmula e a lança. Não há como ela errar um alvo parado, e a fórmula explosiva atinge diretamente o prédio de concreto armado. Ah, que divertido! Seja por causa de uma arquitetura de má qualidade ou de materiais defeituosos, não sei bem, o arranha-céu Palácio do Povo já está tombado. Ela tinha certeza de que seriam necessárias algumas rajadas, mas quando viu o prédio começar a desabar, só pode ser resultado de uma construção às pressas. Esses prédios de concreto que os comunistas tanto amam são mais frágeis do que eu pensava. Tânia zomba. Mas um relatório da 4ª Companhia joga um balde de água fria em seu sorriso. Depende do lugar, eu acho. Da Fada 09 para a Fada 01. Desculpe, mas estamos com problemas com as defesas do Kremlin. A muralha externa é estranhamente resistente. Você tentou um ataque deliberado? Sim, mas essa coisa é maluca. Até balas de aço antibase penetrantes se cocheteiam. Nossa, então a distribuição de concreto foi totalmente desequilibrada. Acho que o Kremlin tem mais prioridade do que o povo. Se o concreto armado for tão espesso a ponto de repelir os ataques da 4ª Companhia de Grants, será muito difícil passar sem um canhão. Cargas de múltiplos formatos seriam algo a se considerar, mas mal temos explosivos. Estamos equipados para uma missão de reconhecimento de longo alcance. E em termos de projéteis de fórmula, não temos nem mesmo muitos projéteis de aço para penetrar muros de fortificação. Se é tão difícil passar, isso torna ainda mais importante atacar? Se eu tivesse certeza de que aquele idiota do Stalin estava lá dentro, poderíamos acabar com o Grants e toda a 4ª Companhia, e ainda valeria a pena. Mas é desse idiota do Stalin que estamos falando. Se as coisas estiverem difíceis, ele certamente terá se esquivado. Nesse caso, talvez seja melhor que a 4ª Companhia mude de objetivo e siga para outro lugar. Para aproveitar ao máximo nosso tempo limitado, fazê-los destruir um alvo fácil pode ser mais eficaz. 09, faça com que a 4ª Companhia mude os objetivos imediatamente. Sim, senhora, imediatamente. Nossa, isso realmente me atrapalhou, Tânia está pensando. Mas no instante seguinte, a melhor notícia chega. 04 a 01. Nós derrotamos o Sr. Joseph. Repito, nós derrotamos o Sr. Joseph. Deve se sentir bem? Não poderia estar mais revigorado. Tânia faz um cálculo rápido, revisando a situação para ter certeza de que eles estão assediando o inimigo o máximo possível. Eles atacaram o Kremlin o suficiente para causar incômodo, e o Palácio do Povo e a sede da polícia secreta estão em chamas. A 2ª Companhia, que foi enviada para explodir aquela estátua em homenagem ao culto à personalidade, cumpriu sua missão com facilidade. É certamente uma coisa boa se sentir tão revigorado. Estou com inveja. Chutar a estátua de Joseph deve ter sido ótimo. Bem, eu pensei que por todo o orgulho que eles tinham daquela coisa, ela seria fortemente protegida, mas se não for, talvez valha a pena embarcar em uma pequena aventura. Tipo, talvez pudéssemos hastear uma bandeira imperial no meio da praça, como em Iwo Jima. Não sei como me sinto em relação a imitar os fuzileiros navais, mas... Não, o que é bom é bom. Beleza formal é beleza. É maravilhoso que possamos derrubar os comunistas sem nem esperar que os filósofos debatam. Hastearemos a bandeira imperial esvoaçante bem no coração de cada comunista. O impacto político será enorme. E nem é um risco tão grande assim, já que já conquistamos a praça. Acima de tudo, a bandeira imperial tremulará na capital da federação. Os rostos arrogantes dos comunistas provavelmente ficarão brancos como papel. Tenho certeza de que transformarão Moscou em uma fortaleza para evitar que isso aconteça novamente, mesmo que tenham que arrancar toneladas de material e pessoal das linhas de frente para isso. Portanto, em termos de assistência às linhas principais, não há melhor distração que possamos criar. Estou confiante de que o general von Zetor ficará encantado. Muito bem, agora vamos fincar uma bandeira na praça e sair daqui. Uma bandeira? É uma boa ideia, mas não tem uma comigo. Tânia quase desanima com a resposta infeliz do subordinado. Mas ela não precisa se preocupar. Ela não é tão desleixada em planejamento a ponto de não ter uma ideia alternativa. Não precisa se preocupar. Eu sei onde podemos conseguir um. Para quem conhece bem os hábitos dos comunistas, improvisar não é problema. Conhecimento é poder. Saber ou não de algo muda as opções disponíveis. Neste caso, se você sabe que os comunistas adoram propaganda, adoram filmes e também adoram censura, a questão se torna bem simples. É natural que os filmes comunistas sejam censurados por questões politicamente corretas. Em outras palavras, já faz algum tempo que eles certamente fazem propaganda anti-império. Não é possível fazer um filme sobre o Império do Mal sem sua bandeira maligna. Naturalmente, eles devem ter uma pilha deles em algum lugar para queimar ou algo assim. Certamente, eles terão um monte de bandeiras vermelhas comunistas para o que consideram seu exército de justiça. Em outras palavras, é ótimo que também tenhamos bandeiras para queimar. Melhor ainda se pudermos capturar isso em filme. Onde? Dos estúdios cinematográficos dos quais os comunistas tanto se orgulham. Tenho certeza de que eles têm bandeiras imperiais para usar em sua propaganda anti-império. Ah, você está certo, Major. E o fato de Cerebrecol ter uma ideia de onde o estúdio poderia ficar faz Tânia sorrir. Eu pensei que você teria. Imaginando que não deveriam falar pelo rádio, Tânia acena para ela e pergunta diretamente. Tenente, você sabe onde fica, certo? Se ainda estiver onde costumava estar. Não sei se me lembro exatamente, mas se for igual ao que estava no mapa que distribuíram antes, então eu conheço o lugar. Esplêndido. Então suas ordens são para requisitar equipamentos no local.
Não se esqueçam das anotações militares e do comprovante de pagamento. Entendido. Claro, faremos uma requisição adequada e não saquearemos o lugar. Ela deve ter entendido a piada de mau gosto de Tânia. Com uma saudação exemplar e sua missão aceita, Serebryakov pega vários soldados e desce pelas ruas de Moscou. Faremos o filme de propaganda em vez dos comunistas. Com câmeras comunistas. Bem, queimaremos bandeiras da Federação, não as do Império. A bandeira vermelha comunista certamente brilhará intensamente nas chamas. Só de imaginar essa cena já é uma emoção e tanto. Sim, isso é o que eu chamaria de revigorante. E vamos fincar nossa bandeira na Praça Comunista. Ah, me arrependo muito de não ter trazido um jornalista. Sim, é repentino, mas isso não significa que podemos pegar qualquer um que esteja por perto. O próximo melhor plano é adquirir o equipamento às nossas próprias custas. Certo, isso faz sentido. Vou pegar as bandeiras e os equipamentos. Vocês fiquem aqui e destruam o mausoléu ou algo assim. Entendido. Estaremos esperando. Agora então, hora de ir ao estúdio de cinema e nos presentear com o intercâmbio cultural. Você pergunta se os comunistas têm cultura? Essa é uma ótima pergunta, mas não se preocupe. Até países sem litoral têm marinhas, então, teoricamente, não seria estranho que comunistas tivessem cultura. Imagem. 16 de março, ano unificado de 1926, na rua de Moscou, a Federação. A voz em oração soou como um sino. Era como se um fiel que havia sido oprimido por tanto tempo nesta terra estivesse agora cantando. Uma oração na língua oficial da Federação para que o povo entendesse. Uma voz que purifica o impuro, louva o Rei do Céu e celebra a salvação de nossas almas. Seguido pelo ataque a Moscou. Foi uma calamidade tão grande que até mesmo os descrentes foram forçados a se perguntar se o purgatório havia surgido em seu mundo. Era simplesmente demais para assimilar. Um contra-ataque militar e da polícia secreta contra um exército, especialmente um batalhão de magos, terminaria em derrota. Levou apenas um instante para pulverizar completamente a honra do grande país, tão orgulhoso de seu poder. Assim, o exército imperial avança energicamente na praça em frente ao prédio onde Luria estava trabalhando até pouco tempo atrás. O mausoléu onde os líderes da revolução estavam enterrados havia sido detonado. O Kremlin, onde o secretário-geral estava escondido, quase caiu. Os melhores da Federação tentaram repelir o inimigo, mas o contra-ataque terminou em derrota esmagadora. E suas posições de defesa aérea provaram que atirar às cegas seria tão eficaz quanto atirar em um tigre de papel machê. Pelo que Luria sabia, havia menos de 50 inimigos. Então, para uma unidade de magos, isso significava cerca de um batalhão? Um batalhão de magos não tinha tanta gente assim. E ainda assim, aquele pequeno grupo estava causando estragos descontrolados. Era o suficiente para chocar qualquer um no alto escalão da organização do partido. E esta era a Federação. Qualquer país teria problemas de responsabilização, mas, na Federação, isso terminaria num expurgo literal. Ugh, que diabos! Qualquer pessoa normal perceberia que o fato de Luria estar olhando para o céu, paralisada, dizia muito sobre a gravidade da situação. Os soldados imperiais desceram calmamente. Diante de seus olhos estava uma unidade inimiga carregando a bandeira imperial. Todos pousaram suavemente, começando pela garota que os liderava. E o comandante inimigo com um sorriso corajoso parecia, de onde olhava, não passar de uma criança. A filha de alguém estava pisoteando a capital. Como tal erro pôde acontecer diante dos olhos de Luria? E na capital, com o próprio Joseph presente. Se Luria era quem semeava o medo sem limites como administradora dos expurgos, então Joseph era quem dava ordens de execução. Quando os líderes do exército da Federação souberam que a capital havia sido atacada bem na frente de Joseph e Luria, todos se prepararam para o desastre que estava por vir. Dezenas de cabeças de soldados literalmente rolando? Na Federação, isso seria considerado uma solução pacífica. O fato de os oficiais do exército da Federação desviarem o foco das linhas de frente, mesmo que por um instante, para se preocuparem com a situação política na retaguarda realmente demonstrava o quão profundamente o terror havia sido incutido neles. Maravilhoso. Que lindo. Mas Luria, temida pelos oficiais da Federação, sentia naquele momento nada parecido com raiva, mas sim alegria. As palavras que saíam de seus lábios trêmulos enquanto ele olhava para o céu eram puras e genuínas. Normalmente, ele exibia um sorriso estranho e insincero, que poderíamos chamar de sorriso comunista. Mas agora essa máscara havia sido arrancada tão completamente que ele expressava, hesitante, aquela forma mais rara, pura e elevada de êxtase. O objeto do seu olhar era o rosto mais doce, tenso de convicção. Só de pensar em fazê-la se render, o autocontrole de Luria chegou ao limite. Quanto mais olhava, mais louco ficava. Tomado por uma emoção indescritível, ele sentia que sua mente estava se transformando de uma forma indescritível. Ah, isso é amor à primeira vista. Ele a queria. Queria prender aquela menininha embaixo dele. Ah, eu quero tanto saber, que não aguento mais. Luria agora só tinha olhos para ela. Nada mais importava para ele. Eu a quero. Preciso tê-la. Preciso tê-la. Ele a viu. Ele encontrou o objeto do seu desejo. Dali em diante, todos os outros pareceriam marionetes. Ele tinha certeza disso. Ninguém poderia substituí-la. Sua expressão ousada era tão bela quanto uma pintura. Radiante mesmo nas ruas devastadas pela guerra de Moscou. Mesmo sem adornos, ela tinha uma beleza que não podia ser escondida. E aquela voz que encantadora. Sua oração cantada soava como um sino reconfortante. Mesmo cantando o hino imperial, sua voz era magnífica. Tenho que fazê-la ficar sem fôlego com essa voz gloriosa. Ah não, tudo bem, mas talvez antes eu pudesse fazê-la torcer aquele rostinho bonito. Ah, espera, também seria ótimo fazer aquele rosto digno corar de vergonha e prazer. Ai, isso é demais.
Preciso dela. Vou explodir. Preciso tê-la a qualquer custo. Ele queria pôr as mãos nela a qualquer custo. Ele não diria que não queria poder, mas que desejo insignificante e trivial comparado a este. Isso era amor. Eu a terei. Ah, sim, ela será minha. Minha boneca perfeita. Ah, mal posso esperar. Estou tão impaciente que praticamente quero entrar em contato com ela agora mesmo. Brilhante, então isso é romance. Estou tão tonta e na minha idade. Ou talvez inquieta. De qualquer forma, tenho certeza de que é isso que eles querem dizer sobre não conseguir ficar parada. Sinto-me cheia de energia e determinação para superar qualquer dificuldade agora. Não vou parar por nada. Não importa o que aconteça. Sim, farei qualquer coisa. Para alcançar seu objetivo, ele não mediria esforços. Nem sequer cogitaria parar. Para tê-la, faria um pacto com qualquer demônio. Ele se comprometeria com qualquer rival político. Usaria qualquer dissidente. Ele a desejava tanto que até pouparia os magos que enviará Silderia para a execução. Não, é exatamente isso que eu deveria fazer. Se eu puder tirá-la de mim, não me importa quem faça isso acontecer, mesmo que seja uma ameaça à ideologia. Ah, em breve. Quero colher aquela flor o mais rápido possível. Imagem. 17 de março, ano unificado de 1926, Commonwealth, Londrínio. A desgraça alheia tem gosto de mel. Ou pelo menos, o sofrimento pessoal tem gosto de arsênico. Mas pela primeira vez em um acontecimento verdadeiramente raro, os chefes de governo da comunidade britânica não puderam se deleitar com a miséria de outro país. Bem, não que eles simpatizassem, mas ainda assim. Então não há engano? A pergunta áspera do primeiro lorde do almirantado continha uma dose extraordinária de exaustão. A marinha vinha se preparando a todo vapor desde o início da guerra, mas já havia escaramuças eclodindo ao longo das rotas comerciais. Manter essas linhas de comércio estava minando até mesmo a forte psique do primeiro lorde. E então veio esta reportagem. Ele queria se enfiar na cama com uma garrafa de vinho, mesmo sem ter culpa, é tamanha a gravidade da notícia. Sim, senhor, são as últimas notícias da embaixada. É claro que ao trazer tais notícias, a inteligência era uma mensageira indesejada. Qualquer um quer receber alguém com boas notícias, não más. Então, em vez de ser tímido, é melhor manter o distanciamento. Tendo decidido assim, o Major-General Abergron, da Divisão de Estratégia Estrangeira, esforçou-se para suprimir sua expressão e apresentou o relatório secamente. Um pequeno número de unidades de magos invadiu e atacou Moscou. O primeiro aviso foi um relatório de emergência feito por um oficial de inteligência que acabará de ser designado para a embaixada. Magos imperiais estão circulando sobre Moscou. A primeira vez que ouviu isso, imaginou que fosse algum tipo de operação de propaganda. A ação era para fins de demonstração. Todos ficaram maravilhados, pensando que era propaganda para aumentar o moral e se gabar de suas vitórias contra a Federação, maravilhados porque conseguiram se aproximar da capital de um país com o qual estavam em guerra. As principais organizações governamentais de Moscou foram completamente invadidas. Mas à medida que as coisas se tornavam mais claras, a admiração se transformou em medo e espanto. Supostamente era apenas uma pequena unidade de magos, mas em algum momento tornou-se um regimento. Então várias unidades se dividiram e atacaram simultaneamente, e o incidente foi considerado um ataque real, em vez de uma demonstração. O que tornou isso definitivo foi a escala da destruição. Segundo funcionários da embaixada em Moscou, no mínimo, a polícia secreta e a Praça da Revolução foram reduzidas a escombros. Não havia certeza se era verdade ou não, mas relatos indicavam que uma bandeira imperial também havia sido hasteada na praça. Ao mesmo tempo, surgiram outros relatos não confirmados, afirmando que um enorme ataque havia sido realizado contra o Kremlin e que este estava à beira da rendição. A cidade estava aparentemente em pânico extremo, mas por causa disso, os detalhes sobre a extensão dos danos não estavam claros. Era certo, no entanto, que os perpetradores eram magos imperiais. Mesmo que fosse um regimento, isso significava, no máximo, 100 pessoas. Também era possível descrevê-lo como um ataque furtivo e penetrante realizado por uma unidade relativamente pequena. Dito isso, de acordo com o relatório, o dano causado foi intenso. Foi aí que surgiu a parte complicada, um pesadelo para os responsáveis pela defesa. Não havia garantia de que a comunidade evitaria as perdas sofridas pela Federação. Precisamos repensar nossa defesa aérea. Era um pouco tarde, mas os oficiais reconheceram a fragilidade da defesa aérea de Londrinium. O paredão ainda estava em boas condições. Nenhuma invasão marítima seria permitida. A marinha da comunidade britânica protegeria suas águas. Mas a menos que pudessem expulsar invasores do céu, eles não significavam nada neste caso. Podemos deter um regimento de unidades inimigas? Não tenho certeza se conseguiríamos impedir uma invasão. Enquanto isso, os rostos dos oficiais do exército encarregados de lidar com a questão estavam quase pálidos. Seu sistema de defesa aérea, que cobria apenas a capital, na melhor das hipóteses, previa bombardeiros de voo lento. Eles haviam construído posições de segurança, como os radares na extremidade sul do continente. Mas não foram projetados para magos ágeis vindos de longe, na escala de um regimento ou batalhão. Se, hipoteticamente, eles fossem alvos de um ataque na escala do que aconteceu no leste, seria incrivelmente difícil impedir uma incursão dos céus da capital. E então o que aconteceria? A comunidade estaria exposta à mesma desgraça que a Federação. Só de pensar nisso era horrível. E os funcionários percebiam que não tinham como eliminar essa possibilidade. E devido a essa percepção, seus humores despencaram. Então podemos ser expostos à mesma desgraça que se abateu sobre a Federação? No momento não podemos descartar completamente. Isso é óbvio para todos. Com aquela irritação estampada no punho, o primeiro-ministro bateu na mesa e interrompeu as reclamações. O que eles precisavam eram contramedidas. Tudo bem, quero saber como vamos lidar com isso.
Se você quiser algo, eu vou ouvir, então se apresse e me diga. Se não quiser e algo acontecer, você será o único a assumir total responsabilidade. Até mesmo um militar de alta patente deve aceitar seu destino e obedientemente listar o equipamento necessário diante de um clarão como esse. Fortalecer a defesa aérea será nossa maior prioridade. Além disso, gostaríamos de alocar unidades de caças e magos em um corpo de defesa nacional. E o chefe do Estado-Maior mudou de assunto com uma presteza que poderia ser descrita como facilidade. Ainda outro dia, ele estava cheio de confiança, mas mudar de ideia era a única coisa que conseguia fazer rapidamente. Ou talvez eu devesse dizer que ele tem talento para aprender a lição. Isso é muito melhor do que os generais que se apegam aos clássicos e nunca aprendem. O primeiro-ministro decidiu aprová-lo, mas isso limitará o número de tropas que podemos enviar para o continente sul. A Frota do Mar Interior e o Quartel-General das Forças Regionais de lá apresentaram repetidos pedidos assinados em conjunto. Ainda temos uma região estratégica até a Arec. Não acho que haja motivo para nos sacrificarmos pela República. O ministro das Relações Exteriores protestou apressadamente, mas a resposta do Exército foi indiferente. Bem, da perspectiva deles, eles eram obrigados a ter consideração pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas isso não significava que tivessem a obrigação de aceitar essa crise que ameaçava seriamente sua honra. O Ministério das Relações Exteriores tinha sua própria posição, seus próprios motivos para trazer à tona os constantes pedidos da República Livre por mais reforços no continente sul. A República Livre não estava disposta a deixar seu aliado abandonar as linhas de batalha e vice-versa. O Exército também entendia o que era importante. Mas o Exército tinha seus próprios motivos e interesses. Concordo, mas isso só pode funcionar até certo ponto. Quem se intrometeu com uma ligeira reserva adicional foi um membro do Estado-Maior da Marinha. Ao ouvir o comentário, todos se lembraram de que o Estado-Maior da Marinha tinha uma boa impressão das forças combinadas da Frota do Mar Interior e dos remanescentes da Frota Republicana. No mínimo, eles queriam manter a região estratégica de proteção até certo ponto, a fim de proteger o canal e as colônias. Para tanto, seria melhor se pudessem fazer com que os remanescentes da República continuassem lutando, independentemente do estado em que se encontrassem. Bem, essa linha de pensamento é a razão pela qual a República nos odeia. Claro, isso vale para os dois lados. Por outro lado, e se tentássemos a mesma coisa? Vamos mudar de assunto. Essa deve ter sido a ideia do ministro da Fazenda. Ele propôs olhar a questão de um ângulo diferente, com uma sugestão flexível. De fato, eu não acho que seja uma má ideia, mas ele me deu uma tábua de salvação, então eu deveria aproveitá-la. Com esse pensamento, ele decidiu incluí-la no debate. Parece difícil. Mesmo pelo que sabemos sobre o posicionamento deles, o Exército Imperial tem 3 batalhões de magos na capital. Mas a resposta do Exército foi imediata. Ao que parece, eles já haviam considerado a mesma ideia, mas não a propuseram porque já haviam chegado a essa conclusão. Que recepção calorosa! Parece ser a unidade de instrutores, o arsenal técnico e um batalhão de recrutas substitutos. Eles parecem ter um poder de combate enorme de sobra. O primeiro lorde do almirantado suspirou, apesar de tudo, representando o crescente desgosto de todos os oficiais. Embora fizesse sentido que aquelas unidades estivessem na capital, eles não conseguiam deixar de lamentar sua presença e se perguntar por que tinha que ser assim. Podemos presumir que a unidade de instrutores terá competência real independentemente do que acontecesse se fossemos recebidos pelos recrutas. Se a unidade de instrutores nos interceptasse, não conseguiríamos avançar com números equivalentes. Além disso, veio o prego no caixão da inteligência. Pelo que os relatórios diziam, a unidade de instrutores era composta pela elite da elite. Embora não aparecesse na linha de frente com muita frequência, seus membros eram todos veteranos experientes, acostumados ao combate. Pelo contrário, como não estavam exaustos, a análise indicou que seriam ainda mais fortes do que qualquer unidade aleatória. Não é por isso que faríamos um ataque surpresa? A discussão já estava um pouco avançada, mas o ministro da Fazenda levantou uma questão. Certamente, esse era o objetivo de um ataque surpresa, já que o ataque do Império à Federação poderia ser classificado, de forma geral, como algo semelhante a um ataque surpresa, então havia uma chance, não é mesmo? Essa era a essência da questão. Dito isto, o comentário foi de um civil. Por causa da Batalha do Reno, o Império já possui linhas de alerta antiaéreo na antiga frente do Reno. Seria extremamente difícil passar por sua tela de interceptação sem ser detectado. Se você sabe um pouco sobre a Batalha do Reno, em outras palavras, se você considera que qualquer soldado saberia sobre as posições defensivas nessas frentes, então você sabe que seria difícil realizar um ataque surpresa. As barreiras de alerta no Reno eram tão apertadas que até mesmo o exército imperial teve que tentar passar à força em vez de atacar furtivamente. Só porque o Império já havia vencido na frente do Reno não significava que eles fossem obrigados a abandonar suas posições defensivas. Na verdade, eles provavelmente se mantiveram firmes em suas linhas de alerta. O general Abergron realizou repetidas inspeções e nunca encontrou uma brecha. Nesse caso, seria quase impossível passar sem ser detectado. Nesse ponto, talvez valesse mais a pena envolver propositalmente as linhas de alerta em um ataque de assédio. Eles poderiam obter apoio da Marinha e enviar magos da Marinha, mas a chance de sucesso era considerada baixa. De qualquer forma, estava fora de questão submeter a frota à superioridade aérea inimiga em território inimigo. E considerando o valor dos magos da Marinha, era um risco muito grande. Bem, eles nem precisavam pensar
pensar nisso, porque não havia como a marinha ser retirada das linhas de frente de qualquer maneira. A conclusão de cada serviço é que seria muito difícil para nós atacarmos. No final, tudo o que a comunidade pôde fazer foi ganhar tempo e se preparar para uma contraofensiva. Eles não queriam admitir, mas se o Império e a Federação não se derrotassem, a comunidade poderia não ter sua chance por um bom tempo. Pode-se dizer que a situação era bastante desconfortável. Tudo bem. Como devemos lidar com a Federação? Mas, nesse caso, uma guerra de atrito entre o Império e a Federação era absolutamente necessária. Irritantemente, o Império já havia abalado bastante as coisas com seu ataque à capital da Federação. A Federação teria que posicionar muitas tropas na retaguarda para a defesa, o que significava que suas atividades nas linhas principais contra o Império seriam limitadas. Essa foi a maior razão pela qual a comunidade não pôde se alegrar com o infortúnio da Federação. Parece que eles já realocaram unidades para defender a capital. Em outras palavras, tropas leais e razoavelmente competentes haviam sido desviadas de algum outro lugar. A comunidade preferia tê-las nas linhas principais lutando contra o exército imperial até a morte. As unidades imperiais que participaram do ataque já se retiraram. A Federação está sendo vaga, mas parece que as unidades que eles enviaram em perseguição foram repelidas ou abatidas. Somos da mesma opinião. A inteligência concluiu que o contato foi perdido. E o fato de as unidades que participaram do ataque terem recuado em segurança indicava a possibilidade de uma nova ocorrência. Havia o temor de que as elites do exército imperial atacassem a capital novamente. Uma nação despótica como a Federação definitivamente não permitiria que a mesma coisa acontecesse duas vezes. Isso prejudicaria muito a autoridade política e militar da nação. Eles certamente não imaginavam que os oficiais militares da Federação estivessem ansiosos para literalmente fazer suas próprias cabeças rolarem. Naturalmente, eles seriam sobrecarregados com restrições operacionais e acabariam com toneladas de soldados ociosos. Além disso, a notícia de que o exército imperial atacou Moscou e depois retornou calmamente à base elevaria ao moral imperial, sem dúvida. Considerando que não havia como o moral da comunidade aumentar, esse era outro ponto a ser considerado cauteloso. Podemos controlar a informação? Seria inútil encobrir tudo. Todos os bares já estão fervilhando com a notícia de que Moscou foi pisoteada pelo exército imperial. A história já havia causado um impacto grande demais para tentar regulamentar a informação agora. Os homens que a Bergeron havia enviado aos pubs estavam relatando todo tipo de histórias sobre como o Império invadiu. Por exemplo, o exército imperial voou calmamente pelos céus de Moscou cantando o hino imperial e ergueu sua bandeira em triunfo. Por exemplo, o exército imperial chutou a bandeira vermelha para baixo em terras que comemoravam a Revolução e fincou uma bandeira imperial lá. Por exemplo, o exército imperial invadiu um centro de distribuição de filmes e queimou todas as bandeiras vermelhas como vingança. Por exemplo, o exército imperial gritou que se opunha ao culto à personalidade e explodiu o túmulo dos líderes revolucionários. Por exemplo, o exército imperial destruiu a polícia secreta e o culto à personalidade para evitar outra revolução. Por exemplo, o exército imperial está recuando para frente com o rabo entre as pernas, conforme relatado pela mídia da Federação. Por exemplo, o exército imperial até tirou uma foto comemorativa no Kremlin. Por exemplo, o exército imperial planeja exibir o filme e eles não acreditam em lágrimas como uma forma de intercâmbio cultural ou algo do tipo. Após investigação, descobriu-se que o último rumor era uma versão irônica de um ditado: ninguém vai te ajudar mesmo que você chore. Em outras palavras, era uma zombaria sombria do Império em relação à Federação, que estava em constante sofrimento e tinha seu orgulho abatido ou algo assim. Aparentemente, o ataque do Império foi magnífico o suficiente para deixar um gosto amargo na boca do general Bergeron. Amanhã, haveria piadas circulando sobre as forças imperiais e da Federação. É óbvio, mas os cidadãos da comunidade jamais os perdoariam se envolvessem em uma situação tão idiota. Todos sabiam disso. A defesa do continente tinha que vir antes da cooperação com seus aliados. Chame-me o responsável pelas relações exteriores da República Livre. De qualquer forma, precisamos pensar em como lidar com isso. Foi o primeiro-ministro quem falou. Certamente sua consciência de responsabilidade e disposição para tomar iniciativa demonstravam elegância. Seu espírito bem-educado de assumir responsabilidades como alguém no comando assim o exigia. Sinto muito pelo general de Lugo, mas está claro que precisamos priorizar a defesa do continente. Com essa mudança de situação, não há mais nada que possamos fazer. Se eles tinham tropas para defender o canal, então tinham tropas para enviar para casa. Essa decisão certamente geraria oposição na República Livre. Mas se não o fizessem, o continente da comunidade britânica correria o risco de ser atacado. Se isso acontecesse, a guerra estaria encerrada. Essa é a verdade. Embora a simples questão de quem deveria contar a eles seja deprimente, bem, sim, o diplomata encarregado de entregar a mensagem se sentiria péssimo. Pelo menos para os diplomatas da Commonwealth, era como se uma semente de problema estivesse sendo plantada. Claro, havia também a visão racional de que a bela e confiável relação entre os dois países não poderia terminar por causa desse incidente insignificante. Ou seja, as coisas sempre foram assim. 18 de março, ano unificado de 1926, Gabinete do Estado-Maior do Exército Imperial. Os homens tinham rostos doloridos. Os punhos cerrados e as expressões angustiadas revelavam vividamente as intensas preocupações que os atormentavam internamente. Todos estavam com extrema dificuldade para entender como aquilo podia ter acontecido. Foi uma cena que me fez lembrar da tristeza dos patriotas que descobrem que seu país foi derrotado. Era como patos quase pacífico e distante de soldados cujos sonhos foram destruídos. Tão comovente que quase dava vontade de chorar. E,
Bem ao lado dos homens imersos em suas lamentações, contrastando com seu humor grave, havia pessoas comemorando loucamente. Todos elogiaram o exército imperial por esse grande feito histórico. Expressaram seu apoio ao ato ousado de capturar a capital inimiga como retaliação à declaração unilateral de guerra. Aqueles na extrema-direita que normalmente elogiavam as luvas de pelica do exército, os elogiaram até os céus. Enquanto isso, na extrema-esquerda, aqueles que normalmente criticavam os militares ficaram sem palavras diante da grandiosa conquista. Uma unidade de operações especiais imperial atacou Moscou. Aquele relato deixou o povo em frenesi. Não, o feito em si era inebriante. Mas foi precisamente por isso, que o Estado-Maior ficou atordoado e preocupado com tudo isso. Pedido de permissão para atacar em consideração a fatores políticos. Houve uma diferença decisiva na interpretação dessas palavras entre a Major von der Gureschaff e o Estado-Maior. Quando o Estado-Maior lhe deu permissão, o máximo que tinham em mente era uma ameaça. Afinal, era a capital de um país. Como alvo para um ataque destrativo, era mais importante do que a maioria. Então, por que não fazer isso como uma finta? Seria enganoso dizer que eles encararam a situação com tanta leviandade? De qualquer forma, o máximo que imaginaram foi uma demonstração aérea. Metade dos funcionários duvidava que fosse sequer possível invadir a capital. Enquanto isso, as ações da Major von der Gureschaff só poderiam ser chamadas de ruinosas. Seu batalhão entrou no espaço aéreo sobre a capital. Só isso já teria causado consideráveis problemas políticos internos à federação. Bem, se isso fosse tudo, teria sido boa propaganda e ponto final. Sim, se isso fosse tudo. Um ataque à capital de um país. O centro político, a sede da polícia secreta, um símbolo político. Tudo destruído ou danificado de alguma forma. Um hasteamento triunfal da bandeira de sua nação. E além disso, cantaram o hino nacional na capital inimiga, seguido por 3 vivas, e até tiraram uma foto comemorativa com equipamentos que encontraram em algum lugar. Quando ela relatou que eles queimaram diversas bandeiras vermelhas em busca de imagens decentes, eles não entenderam o que ela quis dizer. Mas aparentemente a própria Major von der Gureschaff brandiu uma câmera e fez um filme comemorativo. Talvez só pela aparência, uma garotinha segurando uma câmera seja uma visão comovente, mas por razões óbvias. Nenhum dos oficiais do Estado-Maior se comoveu nem um pouco. Em vez disso, eles sentiram algo difícil de descrever, como se a câmera tivesse sido transformada em uma arma. Eu nunca imaginei que ela fosse tão longe, ou que ela fosse capaz de tanto, eu diria. Ao receber o relatório, o tenente-general von Zetor parecia indisposto. Não, provavelmente seria mais correto dizer que ele estava mortalmente pálido. Pensando bem, ele se lembrou de que ela sempre fora ferrenhamente anti-federação. Ela argumentou mais fortemente do que qualquer um, quando se tratava de guerra total, que os vermelhos deveriam ser eliminados e sua espionagem protegida. Além disso, ela fora uma das que soavam um alarme tradicional contra uma guerra em 2 frentes. Seu dogma era claro: se houvesse a chance de esmagar um lado, o outro também deveria ser completamente derrotado. A estratégia das linhas internas e a estratégia que o Major von der Gureschaff chamava de atrair e aniquilar haviam sido bastante eficazes contra a República. Mas é exatamente por isso, com liberdade estratégica, o que o Império deveria fazer. Se fosse incumbido de responder a essa pergunta, não havia dúvida de que a Major von der Gureschaff lançaria um ataque abrangente à Federação. Mas é preciso dizer, ela havia verificado as preocupações políticas. Graças a isso, ela realizou uma destruição desenfreada, transformando o orgulho da Federação em polpa e enterrando-o. Em poucas palavras, ela exagerou. Não há dúvida de que é um grande sucesso. Um ataque direto a uma capital inimiga provavelmente merece uma ordem de primeira classe do Estado-Maior, mas o do 103º Batalhão de Magos Aéreos claramente exagerou. Eles são competentes, mas também são encrenqueiros incorrigíveis. Um ataque direto à capital de um país inimigo. Isso, somado ao hasteamento, ainda que temporário, da bandeira imperial em seu território, é uma conquista militar de primeira linha, e tão completa que o comandante do batalhão chegou a pegar uma câmera para documentá-la. Pelo menos eles certamente alcançaram seus objetivos originais de aumentar o moral e proporcionar uma distração. Temos um plano de reconciliação? Você acha que é possível tatear por aí em busca de um nessas circunstâncias? O Comando Supremo está reclamando que o Ministério das Relações Exteriores nem conseguirá se reunir com eles em um país neutro. Aposto que sim. Para o Estado-Maior, que esperava um fim rápido, esta era a pior notícia possível. Além disso, qualquer chance de negociar o fim da guerra com o exército da Federação, com quem anteriormente mantinha uma relação próxima, havia sido completamente destruída em apenas alguns dias. Eles enfrentaram um oponente que valorizava a honra acima de tudo e não apenas o fizeram perder a face, mas pisotearam sua dignidade. Os súditos imperiais irromperam em aplausos, mas até mesmo os aplausos causaram dor de cabeça ao Estado-Maior. Não era o clima ideal para falar de paz, algumas vozes chegaram a convocá-los a forçar a Federação a se render, o que já teria sido uma negociação difícil, agora era virtualmente impossível de realizar. Em termos de xadrez, era como estar em xeque-mate desde o início. Falando em nome da inteligência, concluo que as chances de paz num futuro próximo são inexistentes. A discussão pareceu um pouco tardia, mas, parecendo um tanto resignada, a inteligência concluiu sua análise da situação. Com isso, todo o trabalho árduo dos diplomatas que lhes haviam dito para se concentrarem em defender a fronteira enquanto tentavam encontrar uma solução foi essencialmente inútil, embora o exército tivesse até o outro dia reiterado que defenderia as fronteiras. Do lado das operações, imagino que as coisas nas linhas principais vão melhorar um pouco, mas enfrentaremos uma resistência extremamente feroz quando conseguirmos avançar. O corpo de serviço é forçado a se preocupar que a pressão da Federação sobre os países neutros aumente. Em termos puramente táticos, foi um grande sucesso.
Certamente foi uma distração mais do que suficiente para apoiar as linhas principais. Mas, do ponto de vista estratégico, o Estado-Maior do Exército Imperial acabou se contorcendo em agonia devido a um ataque que eles próprios autorizaram. O Exército da Federação encararia esta guerra como se sua honra dependesse disso. Não, toda a nação faria. De certa forma, uma segunda frente inteira se abriu enquanto o Império já lutava contra os remanescentes republicanos e a comunidade. A inteligência concorda. Além disso, a influência da facção aliada ao Império diminuiu drasticamente, o que está prejudicando nossa capacidade de coletar informações. A facção favorável ao Império, que vinha crescendo constantemente, provavelmente seria completamente extirpada e expurgada. Não havia mais esperança de amizade com a Federação. Então, o que faremos? Não consigo imaginar que haja um plano para atacá-los? Naturalmente, a solução seria eliminar a Federação. Mas como fariam isso? A Federação era tão vasta que qualquer oficial decente seria forçado a considerar a logística. E o lugar estava infestado de nacionalistas anti-império. O exército imperial corria o risco de sangrar até a morte só de tentar garantir seus suprimentos. Totalmente fora de questão. Só isso já causaria o colapso das linhas de abastecimento. Essa observação resumiu o consenso de todos os funcionários presentes. É exatamente por isso que eles não queriam se envolver com a Federação em primeiro lugar. Eles até alertaram todos os exércitos regionais para serem prudentes e não fazerem nada que pudesse provocá-la. Mas a sorte está lançada. Sim, eles foram forçados a uma fase da qual não havia retorno. O Império certamente pagaria um preço altíssimo por aquela pequena vitória. Acho que deveríamos tentar cercá-los e aniquilá-los no leste também, fazendo-os sangrar até a morte. O que mais podemos fazer? Quando Degorechaf voltar, vou estrangulá-la, prometeu o coronel von Lergen internamente enquanto esperava uma decisão do general von Zetor. De qualquer forma, não temos muitas opções. Ela é mesmo uma cadela louca. Não, uma leoa louca. Com esses pensamentos em mente, Lergen olhou tristemente para sua proposta que acabará de ser aprovada. Uma guerra enorme. Uma guerra que só vai crescer cada vez mais. Ele estremeceu ao pensar que tinham acabado de se precipitar para o segundo ato.